capítulo 8, versículo 15. Eu coloquei na NAA, mas pode ser aí também. Pois não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temer, mas recebemos o espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Aí, pode deixar o decreto por enquanto. Eu tenho 4 palavras que me chamaram a atenção. A escravidão e o medo. Então ele fala, um espírito que nos escravize para novamente temer. E o outro é a adoção e Abba Pai, ser filho. Então ele diz aqui que nós não recebemos um espírito para ter medo. Guarda essa frase que eu vou contar uma história para vocês depois. Então, não é história, mas é um testemunho. Um testemunho por enquanto. A gente não pode ter medo, guarde isso. Não recebemos o espírito de escravidão para novamente ter medo. Beleza. Eu já guardo o medo aí. Não guardo o medo ou o sentimento, guarda essa frase. Eu vou ler com vocês agora o texto do filho pródigo, que está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11, na NAA. Lucas 15, 11. Bíblia. Que diz assim, NAA, Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu o bem entre eles. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Eu vou me arrumar, vou voltar lá para o meu pai, e vou dizer para ele, Pai, pequei contra os céus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música, dança. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria nem entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabritinho sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostituta, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Esse texto, ele é muito lindo, porque ele fala diversas coisas. Eu quero citar 3 pontos desse texto para você, lembrando que o título da palavra é Eu Não Sou Órfão. Eu posso dizer também, eu tenho pai. Esse é o título da palavra. E o primeiro ponto que eu quero frisar com vocês é o tempo e a confiança. O filho chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Sabe quando que você recebe a herança de alguém? Quando se alguém morre. Então quando o filho falou assim: pai, eu quero a minha parte da herança, ele está dizendo em outras palavras: pai, o senhor já morreu para mim. Eu não preciso mais de você. A herança é uma coisa boa? Se você for pensar que tem que alguém morrer, não, mas é um bem, é algo para você, né? Só que a herança antes do tempo não foi algo bom. Então eu quero que você repita comigo assim: a coisa certa no tempo errado é a coisa errada. De novo, a coisa certa no tempo errado é a coisa errada. Às vezes você tem pedido algo para Deus, ou tem desejado muito algo no seu coração, que talvez seja a coisa certa. Mas se esse algo que está no seu coração vir no seu tempo, ao invés de vir no tempo de Deus, será a coisa errada para a sua vida. Aquele garoto, ele pediu para o pai, como nós pedimos para o nosso pai: me dá minha herança, me dá minha parte, eu quero, me dê. E você fica naquele pedir, porque você quer. Mas de novo, a coisa certa no tempo errado é a coisa errada. E a Bíblia fala que o pai deu aquela herança, e a coisa certa no tempo errado, e deu o que deu. O filho estava imaturo para ter aquilo para ele. E você sabia que quando a gente decide esperar o tempo de Deus, isso é uma prova de confiança em Deus? Quando você pede muito e Deus não dá naquele momento, você fica em paz? Se você não fica em paz, pode ser um sintoma de falta de confiança em Deus. Porque Deus sabe que a coisa certa no tempo errado é a coisa errada. Você está pedindo no tempo errado, Ele não vai dar agora porque não é a coisa certa. Ficou até confuso, né? Mas Deus sabe o futuro. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Aquele que foi, que era e que há de vir. Ele está num tempo eterno. Ele sabe o momento certo. E aquele menino, talvez o pai tenha até estranhado, a Bíblia não fala, tenha dialogado, falado: filho, não é o momento certo. Mas aquele filho insistiu. E aí ele quebrou a confiança em Deus. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que há um tempo, 3:1, que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo, não é todo tempo para qualquer coisa. Então ele é bem específico, que existe um tempo determinado. Será que você tem se perguntado qual é o tempo de Deus, ou você quer no seu tempo? E será que se você não tem no seu tempo, você continua confiando que Deus está no controle e tem o melhor para vocês, ou não? Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer reflexão para vocês. Deus sabe de tudo, confie que Deus sabe o tempo certo para você. Quem tem mentalidade de filho não força herança, mas confia no pai para receber no tempo certo. Então, o primeiro ponto que eu trago da passagem do filho pródigo, filho pródigo, que é a passagem aí, o pessoal, eu me perguntei, o que é pródigo? Pródigo, para quem não sabe, é gastador, é gastão. Eu achava que era perdido, né, tal, mas é gastador. Tá cheio de pródigo por aí, eu mesmo tenho um monte de amigo pródigo. Não pode ver um Shopee que, meu Deus do céu, já junta tudo ali, vai tudo ali. É um pródigo. Mercado Livre, vai no mercado, nem precisa, mas tem vontade, se é pródigo. Então, gastão, é o filho pródigo, gasta mais do que tem. Então, o primeiro ponto é o tempo. Há um tempo determinado para a sua bênção na sua vida. O segundo ponto é mentalidade de filho. O filho, ele não vive
como servo, ele vive como filho. O filho não vive como servo, ele vive como filho, como herdeiro do pai. E isso está muito na mentalidade. Você acredita que esse menino que pediu para o pai a parte da herança, ele tinha uma mentalidade de herdeiro, de filho? Não. Quando ele disse, pai, eu não preciso de você, ele também quis dizer, quando ele pediu a herança, pai, eu também sou órfão. Você pode pensar que quando o pai deu a riqueza para aquele menino, ele saiu cheio do dinheiro, mas ele saiu pobre, porque a riqueza não é no que você tem. A riqueza é naquilo que você vive. Um filho sem Deus, ainda que tenha bens, é pobre. Sabe por que ele perdeu tudo? Porque ele apenas voltou a ser o que ele era. É um reflexo, o espiritual é um reflexo do natural. E ele voltou a ser pobre, porque ele já estava pobre aqui. Quando o filho pródigo caiu em si, vamos ler aqui Lucas, capítulo 15, do 17 ao 19. Lucas 15, do 17 ao 19. Então, caindo em si, disse, 17, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Então eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. A hora que ele chegou lá, dava comida para os porcos e não podia nem comer, ele teve um sentimento gerado chamado arrependimento. Quando você quer estar com o Pai, primeiro você precisa se arrepender pelos seus pecados. Tinha o Roberto na escola. O Roberto, eu não sei se ele tinha muito trauma, eu sei que ele era briguento. O menino brigava do nada, e do nada mesmo. Do nada ele começava a dar soco na turma, ele era meio transtornado. E aí ele tinha um negócio que incomodava muito, que é o famoso peteleco, sabe? Você faz assim, na orelha. E às vezes você estava do nada, assim, daí você olhava, e acho que ele dava tanto peteleco, que dava uns peteleco duro, doía. E aí o Roberto... não interessava se ele conhecia, se não conhecia, se era da sala de aula, se não era. Dava 5 minutos, ele chegava e dava um peteleco. Aí o Roberto, ele tinha um grupinho lá, que não dava nem para você brigar muito com ele, porque é um grupinho meio brabo, sabe? Então você acabava, assim, eu não levei muito peteleco, mas o pessoal que levava acabava ficando quieto. Aí tem o Fabrício, não é esse aqui, é outro. Fabrício, acho que ele tinha na época, devia ter 1,90. Gordão. Aí o Fabrício fazendo lição lá, mas ele levou uma, tá! Aí levantou o Fabrício, o Roberto fez assim, ó. E o Fabrício, ele não falava nada, não gritava nada, o menino quieto, ele entrava mudo, saía calado. E daqui a pouco ele começou a intimidar o Roberto assim, meu. O Roberto estralou o olho assim e falou assim, me desculpa. Pelo amor de Deus, me desculpa, não faça nada comigo. Beleza, ele pediu desculpa. Na mesma semana estava o Roberto dando peteleco no Fabrício de novo. Por quê? Porque ele pediu desculpa, mas ele não se arrependeu. Pedir desculpa para Deus é remorso. Arrependimento é mudança de vida, mudança de atitude, mudança de conduta. Quando aquele filho pródigo olhou para a comida do porco, ele se arrependeu. Reconheceu, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já nem sou digno de ser chamado filho teu. Isso é arrependimento e reconhecimento. Ele não disse isso e continuou dando comida aos porcos. Ele mudou sua atitude. Teve atitude de herdeiro. Eu sei que eu sou filho do meu pai, então na casa do meu pai ele há de me receber. Porque se ele tivesse a convicção de que Deus não o receberia, ele continuaria dando comida aos porcos. Mas aí sim, após o arrependimento, reconhecimento e mudança de conduta, ele voltou para a casa do pai e disse, pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Então, o primeiro ponto é o tempo de Deus. Ele teve a coisa certa no tempo errado, teve um problemão. O segundo ponto é mentalidade de filho.
Um filho que não tem uma mudança de conduta diária, ele não pode ter a mentalidade de herdeiro. Eu vou falar para vocês, eu pensava muito que quem estava aqui em cima era os super santos. Que para subir aqui para falar no púlpito, tinha que ser o super santo, né? E às vezes a pessoa, ela também, até a pessoa que está aqui, às vezes, né? Eu vi tanta gente subir aqui, tal, né? No púlpito, eu sou o pregador e tal, mas eu vou contar para vocês que eu não sou. Ó, aquela foto lá primeiro. Não põe ainda, só deixa no jeito, não põe. Segunda-feira lá na firma, na empresa, do nada lá tocou a campainha, a firma é uma bênção, só testemunha. Se quiser contar testemunha, é só passar uma semana com nós lá que você vai ver. Deus tem liberdade lá. Aí chegou o Jaconias é um cliente nosso, que é um milagre também. Jaconias, ele foi no concorrente e não achou, bateu na minha porta lá, achou que eu era o concorrente. Aí ele falou assim, viu, aqui que é o fulano? Eu falei, não, mas por quê? Energia solar, eu marquei horário com ele. Eu falei, não, é eu que vou apresentar para você mesmo. Não é aqui, mas deixa eu falar com você. Aí ele fechou comigo, não fechou com o cara. E aí, o Jaconias, ele fechou comigo, um milagre, né? E aí na segunda-feira, essa aqui agora, ele chegou, ele mais um lá. Um monte de como que é aquela frutinha vermelha lá, doce? Que você pega parece morango assim, mas é redondinha. Acerola. Ele chegou lá, acho que é só ele e a mulher, então é muita acerola e para pouca gente. E ele chegou com tanta acerola lá no caminho no freezer. Aí chegou ele mais um. Ele falou assim, ô irmão Lucas, Pai do Senhor da Assembleia, eu trouxe aqui o pastor, que a gente tá fazendo uma campanha, que a gente tá indo nas empresas orar. Eu falei, Jaconias, pelo amor de Deus, entre pastor. E aí entrou os dois lá, aí o pastor falou assim, porque antes de orar, ele dá uma breve palavra. Eu lembro quando eu fazia capelania no hospital, que a gente chegava no quarto, oi, bom dia, posso orar por vocês? Posso. Então antes de orar, eu vou falar uma breve palavra. Aí liam salmos, falava coisa de 30 segundos e fazia oração. Era de praxe. Quem já fez capelania sabe que é mais ou menos assim, que tem até o cursinho lá. Aí ele chegou e falou, vou falar uma palavra para vocês. Aí estava eu, o Genilson e o Daniel. A gente ficou em pé lá e o Jaconias. Aí ele falou assim, agradecer a Deus e ser grato quando está tudo bom, qualquer um faz. Agora você ser grato quando as coisas não vão bem, aí é pros fortes. Falei, é mesmo, pastor? Aí é pros fortes. Eu sou grato, tudo. Quando está bem, quando está ruim, é nós. Amém? Aí ele orou lá, beleza. Segunda-feira. Quando está tudo bem, é fácil ser grato. Quando está tudo ruim, você tem que continuar sendo grato. Essa foi a palavra dele. Seja grato o tempo todo. Beleza. Aí chegou na quarta-feira. Aí agora você põe a foto aí, ó. Quarta-feira, eu parei o carro lá do vizinho lá. Olha lá, ó. Esse é meu carro. O bandido, ele passou o facão. Agora, tava bom, agora parece pior. Olha lá, ó. O bandido passou o facão lá. Rasgou. E levou tudo minhas ferramentas. Eu trabalho com ferramenta. Ele levou embora. Você acha que eu lembrei do pastor? Lembrei nada. Sangue nos olhos. A hora que eu vi isso aí, meus irmãos, eu sabia que eu ia pregar hoje já, né? E eu sabia que tinha parte do decreto lá que fala que é para não ter medo, né? Aí, a hora que eu vi isso aí, eu esperei fundo. Eu vou achar e vou atropelar. Catei o carro e fui. Mas fui. Meio tanque de gasolina. Procurando alguém com minha caixa de ferramenta amarela. Só que daí essa turma, assim, a gente julga. Essa turma que anda na rua, eles andam com saco preto. Se eu fosse atropelar todo mundo que tinha andando com saco de lixo preto, eu ia preso. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que achar o saco de lixo pesado. Porque daí eu sei meio quadrado. Aí eu fui. Rodei. E encarava os caras encaravam eu. Aí no meio do caminho eu pensei, peraí, se ele der uma faqueada na caçamba, ele tá armado. Faqueou? Eu vou... Aí eu lembrei do versículo, para não ter medo. Eu vou mesmo assim. E continuei rodando atrás do cara. Fui cacada bimboca, gente. Olha como a gente não é santo. Meu Deus do céu, eu ia fazer uma loucura. Imagina atropelar um homem. Eu não ia nem pregar para vocês, eu ia estar na cadeia agora. Por mais que o homem seja culpado. Não pode, a lei não permite. Né? Imagina se eu erro, acerto outro. Imagina se eu erro os dois, acerto o poste. É mais prejuízo. E aí eu fui louco. Falei, eu vou catar esse cara. Só essa capota milão.
Eu vou catar esse cara mesmo. Eu falei, vou dar ré ainda. Eu mandei ter até o vídeo, isso aí é um print do vídeo. Eu mandei o vídeo pro cara lá. O cara que arruma acabou. Eu falei, eu vou achar esse cara e vou dar ré ainda. Eu tava nervoso, gente. Por quê? Porque eu sou um filho que eu preciso me arrepender em algumas áreas da minha vida. E aí, eu mandei até pra família lá, falei, olha o que fizeram aqui. Mardito! Eu pego! E aí parei no roldão, mas não foi no roldão não, mas parei no roldão, tirei a foto, fiz o vídeo, né? Mas assim, meus irmãos, todo mundo tem uma área na nossa vida em que nós precisamos de arrependimento. Não pedir desculpa, Deus me perdoa, mas se eu arrumar a capota e o cara der uma faqueada de novo, eu vou sair atrás do cara? E aí? Qual é? Ou, agora eu não paro o carro mais na frente lá. Eu moro na frente da loja e vou de carro, gente. Atravessando a rua, por que eu não vou a pé? É na frente, não é perto, é na frente. Igual o cara do ovo aqui, na frente. Eu moro na frente e vou de carro. Talvez agora que eu deixei de ir de carro, eu estou andando acho que uns 30 metros para chegar. Talvez o meu carro tenha sido impedido de ser furtado. Talvez seja um livramento de Deus. Ou talvez lá na frente eu vou usar dessa experiência para que eu possa ajudar alguém, ou isso mesmo ser bênção na minha vida. Eu não entendi o propósito de Deus nas coisas. Eu não fui grato, eu queria matar o cara. Louco! Deus que fez ele invisível. Meu Deus, que perigo! E é isso. A gente precisa identificar na nossa vida as áreas que nós precisamos de arrependimento. As áreas que nós precisamos de atitude. Aquela palavra que o pastor falou para mim, lá na segunda-feira, que eu falei, é chique, é nós. Que você seja grato a tudo. Eu não sei que momento você está passando da sua vida, talvez não seja o melhor momento, ou talvez seja um dos piores momentos da sua vida, não sei, não interessa. Mas seja grato. Entenda que o tempo de Deus é determinado para todas as coisas. Continue adorando, continue sendo grato, continue seguindo, continue fazendo a obra de Deus. Não é ser crente de cadeira, gente. Crente de cadeira não, faça a obra durante a semana. Não interessa quem está aqui hoje, o pessoal que está aqui hoje, interessa que está lá fora. Quem precisa saber que você é crente, se eu falar assim, levanta a mão que é crente, todo mundo levanta, não interessa para mim ser crente, interessa que você é crente para quem está morto no mundo do pecado lá fora. Aquele pastor que foi segunda-feira, não interessa que ele era crente na cadeira do banco dele lá da igreja, interessa que ele saiu da zona de conforto e foi fazer a obra. O Senhor te chama para sair da zona de conforto e fazer a obra. Eu morro de vergonha de ficar aqui em cima, mas eu estou aqui. Eu sei que Deus vai me desenvolver, eu vou ficar bom um dia, mas eu estou aqui, se eu não fizer eu não fico bom. Então, você precisa sair da zona de conforto, mostrar para o mundão que está perdido, morto no mundo do pecado, na lama. Está igual aqueles porcos comendo comida de porco que o filho pródigo cuidou. Você não está lá para poder levar o evangelho. Sabe quem que é o missionário maravilhoso que Deus tem para a vida dele? É você. Não espere do outro, é você. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Primeiro ponto do filho pródigo é o tempo. O tempo certo para todas as coisas. Ele pediu herança no tempo errado. Segundo ponto, mentalidade de filho. Você acha que eu tive mentalidade de filho? De herdeiro? O meu pai é dono do prato, do prato, da bronze, tudo. Você acha que ia atrás do carro para atropelar com o herdeiro? Sabe que Jesus faria isso? Imagina Jesus do carro querendo atropelar alguém. Não tem como. Ele ia ser grato. Talvez ele sei lá, Jesus era tão maravilhoso, tão exemplo para nós, que ele já estaria até com a capota arrumada. Mas a gente tem que ser filho, tem que seguir os passos do pai. Então o segundo ponto é mentalidade de filho. Quem tem mentalidade de filho não vive no medo ou na culpa, mas na certeza do amor do pai. Tem que ter muita fé para falar que Deus fez isso por amor a mim, né? E eu acredito agora que eu me arrependi, que Deus fez isso por amor a mim. O que Ele quer, não interessa. Ele está no controle de tudo. Então Deus fez isso por amor a mim. Talvez isso que está acontecendo na sua vida é por amor a você. E você aí, bravo, quer atropelar um, matar um. Não, é por amor de você. E o terceiro e último ponto que eu tenho, para falar do filho pródigo ainda, é o acesso. O filho, ele tem acesso à casa do pai. O filho tem acesso à casa do pai. Antes de falar do acesso, tem um vídeo aí, um vídeo de 40 minutos, brincadeira. E aí o André vai soltar para vocês, o vídeo tem áudio
E é um vídeo que... eu sou meio manteigão. É 5 minutos de vídeo e eu já chorei. Tomara que vocês não chorem. Tá com o som do fundo ainda? É 5 minutos de vídeo e 4 minutos e meio de introdução. Não, tô brincando. Não tava brincando, não. Não, tô brincando sim. O nome do vídeo é What's That? O que é aquilo? Mas vai ter legenda, fique tranquila. E ele fala pouco também. O que é aquilo? Esse é o nome do vídeo. Pronto, começou. Μόλις τώρα στο πατέρα σπουργίτη μου. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Μπορείς να μου πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Σε έναν κόσμο γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα τρία, καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντι μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και το απάντησε τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασε στη χαρά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, πέφτας στρογή για το δρόμο μου μωράκι. Amém. Muitas vezes nós somos injustos com Deus. A gente se irrita, quer sair atropelando os outros, não ora, não faz jejum, não lê a Bíblia. E Deus, Ele fez tanto por nós, sem se irar, sempre nos perdoando.
pelo mesmo pecado tantas vezes. E a gente sem ter mentalidade de filho, mas com mentalidade de órfão. A gente esquece que ele é pai, esquece que a gente precisa aprender com ele. Ao invés de ficar perguntando por quê, a gente tem que perguntar para quê, Senhor? Qual é a obra dessa vez? Qual é o objetivo, Senhor? O último tópico da pregação é que a gente tem acesso, o filho ele tem acesso à casa do pai. O filho tem acesso à casa do pai, o escravo não. O Senhor, a Bíblia fala no decreto que ele nos adotou como filho. Ele podia ter nos adotado como escravo e a gente tem que servir o tempo todo, querendo ou não, mas ele nos adotou como filho. Ele nos deu acesso. O filho não pede permissão para abrir a geladeira. A gente tem liberdade na casa do pai. E naquele momento o filho não apenas se arrepende e volta para a casa do pai, o filho pródigo, mas ele tem a sua identidade renovada. O pai abraça o filho e coloca um anel de honra, coloca túnica, coloca sandália e faz uma festa. Ele mata um bezerro gordo. Talvez a fazenda do pai fosse de animais, e aquele bezerro gordo podia dar muito lucro. Às vezes ele vendia bezerro. E ele matou para comemorar o retorno do filho. O Senhor, ele quer fazer uma festa para você nessa manhã. Porque você é filho. E porque hoje você começa a entender o propósito de Deus para a sua vida. Que esse momento que você está passando, eu falo um momento que vai passar. É só um momento e Deus tem algo para falar para você. Então aprenda logo para passar logo. Pergunte logo o que Deus quer, que daí Ele já fala e você já para de passar essa prova. Fala para Deus, Deus, o que você quer comigo nesse momento? Eu quero que você faça isso. Porque a nossa oração é um monólogo. A gente fala assim, vamos orar. Só você fala. Para de ser filho chato, fica quieto para ouvir a Deus. O que Deus está falando com você? Você chega lá, Deus, você é lindo, você é maravilhoso, a minha vida está assim, eu quero isso, eu preciso daquilo, cura, liberta, ajuda, vem provisão, vem com isso. Só você fala, filho chato. Pare para ouvir a voz de Deus. Ele é seu pai, ele fala, ele não é mudo. O que Deus quer falar para você? Às vezes a prova é tão longa, parece que não vai acabar nunca. Mas sempre que você vai orar, quando ora, só você fala. O que Deus quer trabalhar com você, o que Ele fala para você é mais importante até do que você fala para Ele. Mentalidade de filho. Nesse vídeo, o filho parou para escutar o pai. Ele teve uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Talvez se você parasse para escutar o pai, você nem estaria mais nessa situação. Muitos vivem como estranhos na presença de Deus, quando, na verdade, tem livre acesso. Você tem livre acesso para se ajoelhar, para conversar com Deus. Para de ficar falando, só você fala, chato. Ouça. Conversar com Deus, um diálogo, você fala, Ele retorna. Você pergunta, Ele responde. Você chama, Ele vem. O relacionamento com Deus é o relacionamento com uma pessoa, e pasme, Ele é mais real do que você, que é de carne e osso. Ele é mais vivo do que você, que o seu coração bate. É o relacionamento com uma pessoa. Marido, experimenta ficar um mês sem falar com sua esposa, ou esposa, experimenta ficar um mês sem falar com seu marido. O relacionamento de vocês vai por água abaixo. Mas por que com Deus pode? Você acha que Deus é 0800? Só para ficar recebendo sua ligação gratuita? O relacionamento com Deus, quando você tem mentalidade de filho, a gente fala de você não é mentalidade de servo, de filho. O servo faz por obrigação. O filho faz por amor. Muda tudo. Muda tudo na nossa vida. O servo faz porque ele é obrigado. O filho faz porque é filho. E ponto. Quem tem mentalidade de filho
e de filha. Desfruta da presença do Pai sem medo ou condenação. Desfrute da presença do Pai. Às vezes você fala assim, ai, mas é chato. Meu querido, é a melhor coisa do mundo. Ter relacionamento com Deus é a melhor coisa do mundo. Eu todos os dias tenho feito uma coisa chamada devocional. E não é porque eu sou religioso, é porque eu amo passar tempo com meu pai. É porque eu pude entender que eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro. Se eu sou herdeiro, eu espero a coisa certa no tempo certo, porque eu confio em Deus. E se eu confio em Deus, então eu tenho acesso às coisas do meu Pai. E se eu tenho acesso às coisas do meu Pai, tudo flui muito bem. A pregação, ela é simples, mas eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na vida de vocês como trabalhou na minha. Eu não tenho muito mais para falar. É só isso mesmo. Talvez o culto acabe mais cedo, mas olha que oportunidade para você ter um relacionamento com o Pai. O que você fala com as pessoas, o seu vocabulário, o seu linguajar, é linguajar de herdeiro? Você é diferente por onde passa ou não? O meu prédio tem elevador. Às vezes eu entro e não tem ninguém. Mas um cheiro bom, alguém que passou perfume. Outras vezes um cheiro ruim, alguém que não passou. Mas o perfume, mesmo que eu não veja, eu sinto. Você tem o perfume de Cristo por onde você passa. O que você exala para as pessoas? O que você passa para as pessoas? O Senhor te chama para ter mentalidade como filho. O louvor pode subir porque é isso mesmo. Eu não vou encher linguiça, é isso mesmo, e tá bom. E glória a Deus. Enquanto o louvor sobe, eu quero fazer um desafio para você, que foi tocado por essa palavra. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, e eu quero te desafiar a dar o primeiro passo e sair da zona de conforto. Vai ser tanta alegria quando você sair da zona de conforto e vir até aqui na frente, para que eu possa pedir ao Pai em seu favor, e que você possa pedir ao favor de outras pessoas também. Então você vai vir aqui na frente, e você, não vou orar por você, eu oro por você, tudo bem, mas você não vai ficar pedindo. O desafio que eu tenho é que você venha aqui e ore por outra pessoa, porque Deus está no controle da sua vida. Não é por você que você vai orar. Se Deus trouxe alguém no seu coração agora, para que você interceda por essa pessoa, é você que eu quero que venha aqui na frente. Eu vou abençoar a sua vida, mas você vai orar por outras pessoas, porque de você, meu querido, Deus cuida. De você, Deus está no controle. Você é filho, você é herdeiro, mas tem outra pessoa precisando de você lá fora. Tem outra pessoa precisando sentir o perfume de Cristo através da sua vida. Então, se você sentir que tem a necessidade de orar por alguém, vem aqui na frente e ore por essa pessoa aqui, que vai ser o primeiro passo saindo da zona de conforto que você vai ter, enquanto eu oro por vocês. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos dizer, Pai, mais uma vez e pacientemente, como aquele pai do vídeo, que nós somos teus filhos. E como os teus filhos, ó Pai, nós queremos levar o teu evangelho, levar o teu amor, levar a tua palavra para outras pessoas, ó Pai. Eu sei que é um grande desafio, eu sei que às vezes a timidez é grande, Senhor, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o nosso Pai que nos ama, o nosso Pai que tem paciência conosco. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos seus pequeninos que deram um passo de coragem, estão aqui na frente, Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoá-los tremendamente, Pai. Eu sei que dentro do coração deles pode haver falta, mas que o Senhor venha nesse momento com o suprimento. Eu sei que nesse momento no coração deles possa haver dor, mas que o Senhor venha com alívio. Possa haver medo, mas que o Senhor venha com coragem. Possa haver tristeza, mas que o Senhor venha com alegria.
Vem, Senhor Jesus, sobre aqueles que estão assistindo essa transmissão também, ó Pai. Que o Senhor possa vir com suprimento onde há falta, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar também, de igual modo, aqueles que não estão aqui na frente. E que o Senhor possa, por meio deles, entrar em cada lar nesse momento, Pai. Que o Senhor possa entrar com fartura em cada lar nesse momento, Pai. Pai, muda nossas atitudes, quebranta o nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, como filhos, ter confiança em Ti, e que no tempo certo tudo virá, meu Pai. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de ouvir o Teu Evangelho. Todo domingo o Senhor está aqui falando com o nosso coração, o Senhor não desiste de nós. Obrigado pela paciência, Pai. E nos arrependemos, Senhor Jesus, por ter transgredido a Sua palavra, Pai. Comece a orar por aquela pessoa que Deus colocou no seu coração. Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente